Período pós-Primeira Guerra. Nesta aula, abordaremos o Brasil na Primeira Guerra Mundial, o fim da guerra, os acordos de paz, as punições e a fragmentação dos impérios em Estados-nações. O Brasil havia declarado neutralidade no início da guerra, porém, no dia 13 de abril de 1917, um navio brasileiro foi torpedeado e afundado por um submarino germânico no litoral da França. Venceslau Braz, que governou de 1914 a 1918, rompeu relações com a Alemanha. Em 26 de outubro de 1917, o Brasil se destacou como o único país sul-americano a entrar no conflito, declarando guerra à Alemanha. No início da guerra, em 1914, o Brasil detinha uma economia majoritariamente agroexportadora e o foco era o café. Com a guerra, a demanda pelas commodities foi reduzida e o café foi massivamente acumulado nos armazéns europeus. A Primeira Guerra Mundial exerceu impacto na economia brasileira e o cenário global se tornou complexo. A carestia aumentou, o movimento operário se fortaleceu e os conflitos de classe se acirraram. O poder aquisitivo diminuiu, o custo de vida subiu e os salários não acompanharam. Estima-se que os salários depreciaram em 2/3, mas a participação brasileira na guerra, ainda que tardia e pouco expressiva, proporcionou reconhecimento internacional e demonstrou o nosso comprometimento com as questões globais. Por ter enviado tropas para lutar ao lado da Tríplice Entente, o Brasil marcou presença após a guerra na Conferência de Paz e na Liga das Nações, o que o tornou um ator relevante no cenário mundial, com uma imagem de país comprometido com a paz e a cooperação internacional, ou seja, um país que desempenhava papel ativo no cenário mundial. A participação na guerra mudou muito a imagem internacional do país, consolidando-o como um protagonista relevante, com papel ativo no cenário global, podendo participar ativamente das discussões sobre o futuro do pós-guerra. De então adiante, o Brasil estabeleceu laços econômicos e diplomáticos que moldariam as relações bilaterais no século XX. E o Brasil, no pós-guerra, mudou a orientação da sua política externa, mostrando certa desilusão com a Europa e se alinhando mais aos Estados Unidos. Uma vez terminada, essa que foi uma das guerras mais sangrentas da história da humanidade, diversos acordos de paz e punições foram levados a efeito. Quando o armistício foi anunciado, as pessoas comemoraram nas ruas. O presidente estadunidense Woodrow Wilson apresentou um plano para encerrar a guerra. Propunha, entre outras coisas, a abolição da diplomacia secreta, a libertação da navegação, o fim das barreiras econômicas entre as nações, a limitação dos arsenais armamentistas, a redefinição das fronteiras italianas e a reformulação das práticas colonialistas, considerando os interesses dos povos colonizados. Com relação à Alemanha, o Tratado de Versalhes foi impositivo e humilhante, tendo por base uma cláusula de culpa de guerra estabelecida pelos vitoriosos, que implicava no desarmamento da Alemanha e na reparação das perdas materiais provocadas pela guerra. Além de sofrer redução forçada de seu exército e poderio bélico,
a Alemanha perdeu suas colônias africanas e também perdeu parte do seu território para os países fronteiriços. Alemanha e Itália foram os países mais punidos pelos prejuízos de guerra. E os Estados Unidos, que já se industrializavam desde fins do século XIX, acelerou sua ascensão econômica com os lucros advindos da venda de mercadorias e do fornecimento de empréstimo para países envolvidos no conflito, especialmente os da Tríplice Entente. No período pós-guerra, grandes impérios desmoronaram, fragmentaram-se em estados-nações. O Império Turco-Otomano desmoronou. O Império Austro-Húngaro também se desintegrou em várias nações independentes. Antes da guerra, grandes impérios. Depois da guerra, colapso dos impérios e fragmentação em diversos estados-nações. As pesadas penalidades sofridas pela Alemanha também levou à perda de territórios. A cláusula de culpa atingia especialmente a Alemanha, a mais duramente punida, e também a Itália e o Império Austro-Húngaro. A Itália deixou de ser a grande potência do mundo. Os países europeus envolvidos no conflito ficaram arruinados e sofreram um acentuado declínio econômico. A força motriz por trás da criação dos Estados-nações foi o princípio de autodeterminação das nações promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. O mapa geopolítico mundial foi redefinido a partir da fragmentação dos impérios e da ascensão de Estados-nações. E as nações recém-formadas tinham novos desafios e oportunidades. Em abril de 1919, foi fundada a Liga das Nações, com a finalidade de garantir a paz e solucionar os conflitos, através de negociações e arbitramento. Embora tenha declarado neutralidade no início da Primeira Guerra Mundial, em 1917 o Brasil teve um navio torpedeado por um submarino alemão e se tornou o único país da América Latina a participar do conflito, sob o governo de Venceslau Braz. Por ter participado da Grande Guerra, mesmo de maneira pouco expressiva, o Brasil pôde participar da Conferência de Paz e da Liga das Nações e passou a ser visto como um ator relevante no cenário mundial. Em decorrência da guerra, os grandes impérios colapsaram, se fragmentaram em Estados-nações. A Inglaterra deixou de ser a grande potência do mundo. O Tratado de Versalhes definiu cláusulas de culpa, estabelecendo duras punições para a Itália, para o Império Austro-Húngaro e especialmente para a Alemanha. O mundo nunca mais foi o mesmo. O mapa geopolítico e econômico, com a ascensão vertiginosa dos Estados Unidos, passou a assentar-se sobre novos paradigmas e sobre a memória recente daquele que tinha sido até então o maior conflito bélico da história. Até a próxima aula.